professor Telê? Cara, eu falo para todo mundo, né? Eu tive vários treinadores que eu trabalhei que são feras, muito bons, tanto aqui no Brasil como fora também. Mas o Telê era diferente, cara. Era diferente. Também eu acho que eu peguei uma época que eu estava com 17, 18, né? E a referência, né? Nessa idade aí, você tem a referência do teu pai, o professor, né? E os jogadores, e no São Paulo o Telê, né? Eu sempre brinco, cara. Eu casei muito cedo e eu fiquei com mais receio de falar que eu ia casar, que minha mulher estava grávida, que eu ia assumir, a gente ia casar, ia viver vida de casado tal, pro Telê do que pro meu sogro, né? Cara, porque fala aqui que eu vou falar pro Telê, né? Ainda cheguei pro Raí, falei pro Raí, você passou por isso também, cara, me ajuda aí, vamos lá falar com o homem e não sei o quê. Então, cara, imagina se Telê... fosse o Douglas Costa, hein, que casa 30 vezes, hein? Porra, cara. Mas daí eu vou te falar, cara, com o Telê não ia ser assim. Não ia ser assim. Né? Então, cara, o Telê para mim foi uma referência muito grande, não só como treinador, mas como homem também, né? Como exemplo. Né? Só para você ter uma ideia, ele chegava pra gente e falava assim, o treino amanhã é 8h30, 8 horas eu tô no campo. Ele não falava mais nada, cara. Sabe que hora que eu chegava no campo? 15 para as 8. Para quando ele chegasse eu já tá lá. Ele não obrigava você a fazer as coisas, ele falava. Né? Então, eu acho que o Telê foi um dos caras mais inteligentes do futebol nessa parte de gestão. Hoje só se fala muito, né? A gestão da equipe, gestão dos jogadores, gestão de crise e tal. Pô, o Telê, cara, como gestor de equipe, ele era sensacional, cara. Era sensacional. Então, pô, não tenho... Eu tenho sorte, né? O Caio tava falando aí e tudo. Cara, eu tive sorte de passar no melhor São Paulo e vou falar, cara, com as melhores pessoas. Porque, pô, a minha referência era Cafu, a minha referência era Raí, era Palinha, era Leonardo, era Zete, era Moraci Santana, era Tele Santana. Pô, eu vou deixar um monte de cara. Ronaldão, eu vou deixar um monte de cara de fora. Então, pô, imagina, um moleque de 16, 17 anos, aprendendo com esses caras, meu. Pô, a minha primeira concentração que eu fui pra Libertadores, eu falei, pô, vou ficar com o Rogério Ceni no quarto, vou ficar com o Juninho Paulista e tal. Pô, os caras me colocaram com o Leonardo, meu. Caramba. Daí eu falei, cara, eu vou ficar na concentração. Foi um jogo contra o Cerro, não sei, no Paraguai. A gente foi pro Paraguai e eu tô na concentração. Eu falei, cara, o que eu vou? Eu vou chegar no quarto, o que eu faço? Eu ligo a TV? Pô, e se o Leonardo não gosta? Eu ligo o ar-condicionado, cara, e se o cara não gosta? Eu vou pegar a cama da janela ou a cama do corredor? O cara, pô, é o Leonardo, meu. Né, cara? Pô, aí eu cheguei no quarto, parecia que o juvenil era ele e eu era o veterano, cara. De tão à vontade ele me deixou. E não tá, e tá aí, ele tá onde tá hoje e não é por acaso, né, cara? Né? O cara hoje é o cara do Paris Saint-Germain, a carreira que o cara teve. Então, cara, eu tive essa sorte de poder me formar como jogador e também como homem também, porra, nesse São Paulo, né, meu? Não é pouca coisa não, né, ô Caio? O que te mais te marcou aí dessa sua época aí de São Paulo? Gloriosa do São Paulo, né? Pô, eu tenho... Essa época eu tinha 10, 12 anos, né? 13 no máximo, e foi quando eu comecei a entender o futebol. Meu pai, meio maluco, cara, me levou para o Mundial de 92, então eu tava lá no estádio. Naquela época era difícil chegar até o Japão, a gente voou 24 horas, eu fiquei 24 horas lá e voltei logo depois, ou seja, foram 48 horas voando e 24 no ar. Oi? Desculpa te cortar, era difícil chegar no Japão, mas era fácil torcer pro São Paulo. Era uma grande moleza, como diria o Milton Neves. Era uma grande moleza, cara, vou te falar. Eu acho que hoje a gente sofre tanto porque a gente ganhava tudo, cara, e enchia o saco de todos os meus amigos palmeirenses. Hoje, puta, o que eu sofro por causa desses caras que estão descontando tudo que a gente fazia com eles agora, meu. Então era fácil torcer pro São Paulo. É um time que a gente estava acostumado a ganhar, que pensava grande. Infelizmente, cara, a gente não pensa mais como pensava antigamente. Tem que mudar muita coisa lá dentro para a gente voltar a esses dias de glória. O Marcelo,